Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui, mais uma vez no cumprimento, dessa nossa providência, que é as videoaulas, dessa nossa disciplina de Administração Financeira Orçamentária 1. Então, dentro dessa nossa organização, e nessa ordem, desse trabalho de forma remota, nós estamos providenciando agora, nesse instante, o segundo vídeo, videoaula dessa sua disciplina de Administração Financeira e Orçamentária 1. Essa videoaula que você vai assistir agora é referente à aula de número 6, que contempla um conteúdo lá dessa disciplina de AFO1, chamado de Sistema Financeiro Nacional. Então, de modo que, nesse instante, agora, nós estamos providenciando esse assunto, através dessa videoaula, que contempla, como eu falei, a aula de número 6 da sua disciplina, que está agora dentro mais ou menos desse início ainda, na parte que cabe a NP1, ou seja, são alguns assuntos que você vai vivenciar durante esse primeiro momento da disciplina, o primeiro tempo do jogo. Então, hoje é um assunto chamado de Sistema Financeiro Nacional, certo? Que contempla, como eu falei, a aula de número 6. Se você observar dentro da sua, do plano de ensino lá da disciplina, esse assunto está lá contemplado nesse instante agora onde nós vamos providenciar esse vídeo, certo? Eu vou compartilhar com vocês alguns slides, certo? Também sobre esse conteúdo, de modo que o importante é você observar de forma bem detalhada, como é que se estrutura esse chamado de Sistema Financeiro Nacional, certo? O seu professor da sua aula, dessa disciplina de AFO1, no momento presencial, referente a essa aula de número 6, em sala de aula, ele já deve ter feito várias considerações em relação a esse assunto, certo? Porém, esse agora é o momento da gente contemplar algo a mais sobre esse assunto, para que você possa amadurecer nesse conteúdo. É evidente que você, como um bom estudante, não vai ficar somente com o conteúdo passado pelo seu professor no momento presencial, e nem com essa videoaula somente aqui que nós vamos providenciar para você durante alguns minutos aqui de conversa. Então, o importante é que você, mais do que nunca, porque esse assunto ele é bem teórico, em relação ao Sistema Financeiro Nacional, nós vamos conhecer algumas entidades, alguns órgãos que compõem esse sistema, certo? E que esses órgãos, essas instituições, essas entidades, elas têm as suas atribuições, têm as suas responsabilidades, têm as suas funções, E é preciso que você, quanto mais leia, estude ou procure pesquisar sobre essas instituições, mais combustível você cria, amadurece no assunto, porque, como eu falei, são muitas instituições, cada uma dentro e com as suas responsabilidades, dentro de um cenário nacional, sistema financeiro nacional, essas instituições, elas operam dentro desse mercado. Outras instituições, órgãos, regulam esse mercado. Outras instituições ou órgãos, eles fiscalizam esses mercados. Então, assim, seria querer demais, claro, que nesse nosso tempo de sala de aula presencial ou numa videoaula, a gente conseguisse ver tudo isso, de todas essas instituições e órgãos, dentro de cada uma, repito, com suas funções, atribuições, responsabilidades. Então, assim, dentro de um apanhado mais, eu diria assim, geral, esse é o seu momento presencial que você vivenciou com seu professor em sala de aula, eu vou procurar aqui contemplar, agregar mais valor e compensar esse nosso momento, registrando essa aula 6 que está lá
na ementa da sua disciplina, no plano de ensino da sua disciplina. Tá bom, pessoal? Então, vamos lá para essa apresentação, né? Para a gente parar aqui de conversa e a gente conhecer, né? Esse sistema chamado de Sistema Financeiro Nacional. Então, deixa eu capturar aqui uma tela, certo? Vamos ver aqui, né? Que é isso aqui que eu vou querer mostrar para vocês. Pronto. Então, tá aqui. Logomarca aqui da nossa instituição, né? Uniateneu, Centro Universitário, e vamos para frente, certo? Então, ó, o Sistema Financeiro Nacional é um conjunto de instituições financeiras e instrumentos financeiros que tem como objetivo regular, né, fiscalizar e executar as operações relacionadas à gestão da moeda e do crédito. E é orientado por 3 órgãos normativos: Conselho Monetário Nacional, Conselho Nacional de Seguros Privados e Conselho Nacional de Previdência Complementar. Então, seria 3 grandes órgãos normativos, que são os órgãos, como o próprio nome diz, que criam as normas que serão estabelecidas e que terão que ser cumpridas pelas instituições financeiras, né, bancárias e não bancárias, que contemplam esse tal de Sistema Financeiro Nacional. Então, seriam esses os 3 órgãos normativos: CMN, Conselho Monetário Nacional; CNSP, que é o Conselho Nacional de Seguros Privados; e Conselho Nacional de Previdência Complementar, CNPC, certo? Então, mais ou menos, eles são desenhados, né, simbolizados através dessas essas letras, né? Então, seriam esses órgãos normativos. Então, segundo o artigo 192 da Constituição Federal, né, o Sistema Financeiro Nacional, estruturado de forma a promover o desenvolvimento equilibrado do país e a servir aos interesses da coletividade em todas as partes que o compõem, abrangendo as cooperativas de crédito, será regulado por leis complementares que disporão, inclusive, sobre a participação do capital estrangeiro nas instituições que o integram, certo? Então, esse aí seria um artigo, né, da Constituição Federal que trata, né, sobre o Sistema Financeiro Nacional, certo? E aí o Sistema Financeiro Nacional, pessoal, ele tem um aspecto histórico, né, que em 1920, na década de 20, ele foi criada a Inspetoria Geral dos Bancos, né, que objetivava fiscalizar as instituições financeiras, porém não se tratava de um órgão que tinha como responsabilidade a normatização e o controle do mercado financeiro. Este controle passou a ocorrer com a criação da Superintendência da Moeda e do Crédito, SUMOC, em 1945. Certo? Então, esse, em linhas gerais, seria o aspecto histórico, né? Lá desde o início, 1920, né? Como trata aqui esse nosso material, certo? Em 1952, pouco mais na frente, né? Depois da criação da SUMOC, Superintendência da Moeda e do Crédito, em 1945, em 1952, olha aí, ó, que curioso, foi fundado o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, o atual Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. Então, o BNDES, ele tem a sua origem, a sua criação lá na década de 50, né, em 1952, com um nome, né, parecido, que é Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico. Hoje agregou-se essa nomenclatura de social, né? Em 1964 aconteceu a chamada reforma bancária. Então, estudando um pouco aqui de história do Brasil,
né, aconteceu a chamada reforma bancária, com o propósito de diversificar instrumentos, né, e instituições do sistema, dentre outros aspectos, né. Tal reforma dispôs sobre a criação do Conselho Monetário Nacional, a mudança da SUMOC para Banco Central da República do Brasil, hoje, né, atual Banco Central do Brasil, Bacen ou BC, né, e a composição original do Sistema Financeiro Nacional. Isso aqui, pessoal, é até interessante, você, principalmente para quem gosta muito de história, essa abordagem, porque vira e mexe, esse tipo de abordagem você vai ser cobrado numa prova, né? Não necessariamente pela natureza da nossa disciplina, Administração Financeira Orçamentária 1, você, claro que a maior parte o conteúdo ele é do ponto de vista de cálculo, né? Porém, tem algumas intervenções teóricas, né, dentro da nossa disciplina. E essa é uma delas. É um momento onde nós estamos vivenciando um estudo, né, um conteúdo teórico, né, que é sobre o sistema financeiro nacional. Você conhecendo essa estrutura. Então, passa por esse momento, né, de texto, né, de você ter que ler um texto, acompanhar a leitura de um texto, e eu estou aqui lendo junto com você, estudando com você aí onde você estiver, certo? Então, é interessante que você entenda também e valorize esse momento, esse conteúdo teórico, né? Porque, como eu falei, você pode ser cobrado numa prova, seja até numa prova de concurso, né? Se você for fazer numa seleção de uma empresa, onde alguém vai lhe perguntar alguma coisa a respeito da estrutura do sistema financeiro nacional. É importante que o administrador financeiro tenha esse conhecimento, né, de que existe um tal de sistema financeiro dentro do país, onde a empresa onde você trabalha, você como administrador, está inserida. Então é preciso que você entenda como é que é estruturado esse sistema, certo? Então, dentro dessa parte ainda histórica, né, entre 1964 e 1965, né, no raio aí de um ano, foi criado o Sistema Financeiro de Habitação, né, que na época era SFH, né, que tinha como principal operador o Banco Nacional de Habitação, certo? Que é o BNH na época, né? Extinto, hoje nem existe mais, né? Porque o BNH ele foi extinto em 1986, né? E tendo suas atribuições transferidas para hoje, para a Caixa Econômica Federal. Então hoje a Caixa Econômica Federal, inclusive a gente vai ver isso um pouco mais na frente, ela absorveu essa responsabilidade, né? Que antes era do BNH, né? Banco Nacional de Habitação, e que antes era do Sistema Financeiro de Habitação, SFH. Então hoje está nas mãos, né, da Caixa Econômica Federal, né, a responsabilidade de operar nesse mercado, né, mercado de habitação, certo? Mais na frente, no ano de 1986, foi encerrada a conta movimento do Banco do Brasil, né, perante o Banco Central, o que iniciou o processo de mudança de atribuições do BB, Banco do Brasil, ao Banco Central. Porque hoje as responsabilidades, ou as atribuições, as funções que tem o Banco Central, ou BC, antes era de responsabilidade de atribuição do Banco do Brasil. Então, quem fazia antigamente o papel do Bacen era o Banco do Brasil, né? E aí o Banco Central, ele aos poucos foi tirando algumas responsabilidades do Banco do Brasil e absorvendo essas funções, certo? Então, em 1995, continuando ainda esse aspecto histórico, foi instituído o Programa de Estímulo à Reestruturação, né, do Sistema Financeiro Nacional, PROER, Programa de Estímulo à Reestruturação desse Sistema Financeiro Nacional, né, que nós estamos estudando agora. Em 1996 foi criado o Comitê de Política Monetária, né, Copom. Então hoje o Copom
Comitê de Política Monetária foi criado em que ano? 1996. Com o objetivo de quê? Qual era o objetivo do Copom na época? Analisar a situação macroeconômica e estipular uma meta de taxa de juros para os títulos da dívida pública. Pronto. Então, de repente, hoje, se você for trazer para o nosso dia de hoje, o Copom, né, Comitê de Política Monetária, ele ainda tem essa responsabilidade, né? Dentro dessa perspectiva macroeconômica, estipular uma meta de uma variável macroeconômica, chamada de taxa de juros, para os títulos da dívida pública. Então, os títulos da dívida pública, os títulos do governo federal, o rendimento dele, a taxa de rendimento desse ativo, ele é baseado na taxa de juros do mercado, que é a taxa Selic, né? Então, quanto maior a taxa Selic, maior a rentabilidade. E quanto menor a taxa Selic, menor a rentabilidade desses ativos, né? Então, o Comitê de Política Monetária, na época, né, foi criado para analisar essa situação macroeconômica de estipular essa meta, né, dessa taxa de juros, certo? Então, continuando aqui, pessoal, a estrutura do Sistema Financeiro Nacional, né? A divisão em subsistema de supervisão e subsistema operativo. Então, há dois subsistemas, né? Que é o de supervisão e o de operação, né? O subsistema de supervisão, né? O que é que a gente pode falar a respeito dele? O que é que pode ser agregado de informação a respeito desse subsistema de supervisão, né? O subsistema de supervisão é o sistema normativo formado por instituições que estipulam as regras de funcionamento. Então, tem como função estabelecer os parâmetros para a intermediação financeira e fiscalizar as instituições operativas. O subsistema de supervisão tem a seguinte composição. Então, além da função que é estabelecer os parâmetros para a intermediação financeira e fiscalizar, né, as instituições operativas, a composição, como é que se compõe, na verdade, esse subsistema de supervisão. Aí você tem o Conselho Monetário Nacional, que é o CMN, né? Você tem abaixo dele o Banco Central do Brasil. Dentro de uma mesma linha hierárquica, você tem a Comissão de Valores Imobiliários, né? Superintendência. Na verdade, aqui é a Comissão de Valores Mobiliários, viu, pessoal? Desculpa aí, mas não é de imóveis, não. A gente está falando de valores móveis, né? Que é justamente a Comissão de Valores Mobiliários, né? Então, dentro dessa mesma linha, né, só fazendo essa correção aí, CVM, né, Comissão de Valores Mobiliários, você tem a Superintendência de Seguros Privados, SSP, você tem a Secretaria de Previdência Complementar, SPC, e outras instituições especiais, né, ditas ou chamadas de especiais, que são o Banco do Brasil, o BNDES e a Caixa Econômica Federal, certo? Muito conhecido de nós, né? Dentro do sistema operativo, o que é que você tem, né? Sistema de intermediação, onde sua função é operacionalizar a transferência de recursos entre poupadores e os tomadores, a partir dos parâmetros definidos pelo subsistema de supervisão, que é composto por... Então, o subsistema operativo, né, que é o que a gente pode falar a respeito dele? Sistema de intermediação. Intermediar o quê? Sua função é operacionalizar as transferências de recursos entre os poupadores e os tomadores. Em todo momento, em todo instante, tem alguém disposto a emprestar dinheiro para um outro alguém que está disposto a tomar esse dinheiro emprestado.
Então, dentro dessa transferência de recursos entre quem está tomando dinheiro emprestado, emprestando recursos e para quem está pedindo dinheiro emprestado, né, você tem alguém que está intermediando isso. Então, tem alguém, algum órgão, alguma instituição intermediando essa relação financeira, econômica entre poupadores e tomadores de recursos, certo? Então, é composto por, aí o Sistema Financeiro Nacional diz que as instituições financeiras bancárias ou monetárias estão aí dentro desse contexto, as instituições financeiras não bancárias, né, ou não monetárias, né? Você teria o Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, alguns outros agentes especiais e os intermediários, chamados intermediários financeiros ou auxiliares, certo? Então, pessoal, eu vou dar uma pausa por aqui, nessa ordem aqui desse slide, que é o número 12, o total de 20, para que daqui a pouco, no próximo vídeo, né, para a gente dividir essa nossa videoaula e até não tornar, não ficar um pouco cansativo, né? Deixa eu voltar aqui para a nossa imagem, né? Captura de vídeo, né? Eu tirar aqui a captura de tela, certo? Pronto, para a gente agora registrar aqui algumas considerações finais dessa nossa videoaula, repito, da aula de número 6, né? Você já teve lá a sua aula presencial com seu professor acerca desse conteúdo que contempla, nesse instante, um dos assuntos da MP1, ou da AP1, como queiram, da nossa disciplina de Administração Financeira Orçamentária 1, certo? Então, eu vou encerrando por aqui esse primeiro vídeo, para a gente poder, daqui a pouco você, né, depois desse descanso, assistir o nosso segundo vídeo dessa aula 6, que eu vou postar, que está postado, né, na verdade, mas que você vai ter a oportunidade, dentro dessa aula 6, de continuar com a aprendizagem desse conteúdo, tá bom? Então eu vou encerrando esse vídeo por aqui, mas você assiste o próximo, tá bom? Que aí é a continuidade dessa sua aula remota, né, referente, repito, à aula de número 6, tá bom, pessoal?